Olá, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal. Esse lugar desenvolvido especialmente para você que atua ou que quer atuar na área comercial das conservadoras de elevador. Gente, a gente está no 33º episódio, olha só, tem muito conteúdo aqui no canal, especialmente desenvolvido para você. E nesse episódio a gente vai dar continuidade à série de modernização e a gente vai falar sobre os indicadores de desempenho que a gente precisa ter em modernização. Lembrando que é uma série, nós já temos 2 episódios gravados sobre modernização. O primeiro, a gente falou sobre os benefícios da modernização para as conservadoras. Sim, é fundamental que você entenda que a modernização é uma linha de negócio super benéfica também para a conservadora, não só para o cliente. No segundo, a gente falou quando a modernização pode se transformar num tiro no pé, e essa é a parte importante, você precisa entender quando a modernização de um belo sonho se transforma num pesadelo. Eu vou deixar os cards aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre desempenho e na semana que vem vai ter um episódio especial sobre os argumentos que a gente deve utilizar, que a gente pode utilizar para os nossos clientes. E aí a gente encerra essa série super especial sobre modernização. E antes da gente começar, recadinhos. O primeiro é um agradecimento oficial ao nosso apoiador aqui do canal, a Infoleve. Hoje nós tivemos uma palestra super especial sobre follow-up. Foi logo cedo, às 8h30 da manhã. A gente falou sobre a questão do relacionamento com o cliente, a gente falou sobre follow-up, a gente falou sobre mapeamento do nosso funil de vendas. Foi excelente, foi muito legal. E saindo lá da palestra, sempre tem uma movimentação nos grupos. Então, além da gente agora ter um grupo comercial aí no WhatsApp, a gente também tem no Telegram. Me pede que eu te mando o link para você poder entrar nos 2 grupos e ter mais informações aqui do nosso dia a dia comercial. Infoleve, obrigada pelo canal, obrigada por me permitir estar aqui, porque agora nós temos mais de 300 inscritos aqui no canal e a gente precisa estar aqui semanalmente com muita força, com muita disposição para trazer cada vez mais conteúdos para essa turma. Obrigada, Infoleve, e bora lá começar com os indicadores para a modernização. Eu separei 6 indicadores que eu considero fundamentais para que você implante na sua empresa, para que você possa ter um acompanhamento da sua linha de negócio de modernização. Lembrando que nós temos já outros episódios sobre indicadores de desempenho das outras linhas de negócio. E antes da gente falar dos indicadores, eu queria te explicar, quando eu falo linha de negócio, o que eu quero dizer. As grandes empresas, em todos os segmentos, olham, né, as atividades dentro das suas empresas como linhas de negócio. Porque quando a gente olha como linha de negócio, facilita a gente aplicar indicadores para cada uma delas. Então, no nosso caso, eu vou trabalhar com 4 linhas que eu acho que vale a pena você acompanhar aí. A primeira é novas instalações. Então, quando você vende equipamentos novos, tá? Desse tema a gente não fala muito aqui no canal, né? Tem um episódio específico sobre isso, mas para elevadores aí, para residências, né? Para moradias unifamiliares, tá? Eu vou deixar o card para vocês. Então, essa é uma linha de negócio. A segunda linha de negócio que a gente pode falar é captação de novos clientes. Para as conservadoras, essa é uma linha muito importante, então a gente também falou de indicadores para essa linha. A terceira linha é retenção dos nossos clientes na carteira, é fidelização. Então, é toda essa parte de venda de peças, de componentes, é atualização do contrato, né? Aplicação de índice de reajuste. Então, essa é uma outra linha de negócio muito importante. E essa agora que nós estamos falando, que é sobre modernização. Então, agora a gente vai focar nos 6 indicadores que eu separei, que são os essenciais para você acompanhar na sua empresa. O primeiro deles, e que não poderia ser outro, né, é a sua meta de modernização. Se você é uma empresa pequena, tem um portfólio pequeno sendo mantido,
aí pelos seus técnicos, né? Você pode definir essa meta por trimestre, por semestre ou até por ano, né? O legal de você ter uma meta de modernização é que isso vai dar uma orientação para os seus colaboradores para que eles fiquem atentos, tanto em atualizar tecnologicamente a sua carteira, né? A carteira de equipamentos que hoje você faz a manutenção, e a gente já falou bastante sobre isso, sobre a importância de ter uma carteira saudável, né, na nossa manutenção, tá? Mas também para que seus colaboradores comerciais e técnicos possam ter metas de captação de equipamentos que tenham potencial de mod. Se você é uma empresa já de médio porte, é importante que você tenha metas de modernização para prazos mais curtos, né? Se é uma empresa grande, pode ser mensal, né? E se for uma empresa de médio porte, que a gente tenha metas trimestrais. Por que eu falo, eu tomo um pouco de cuidado quando a gente fala dessas metas e o tamanho da empresa? Modernização é uma linha de negócio que ela requer mais dedicação. Plantar negócios, normalmente com a colheita mais a médio prazo. Então, a gente começa uma modernização falando, o técnico falando da necessidade, a gente convencendo o cliente da necessidade, e a gente vai colher, né, esse plantio um pouquinho mais para frente. Então, é legal que você olhe a tua carteira, olhe o teu negócio, para definir essa meta. Para a definição dessa meta, também é importante que você tenha objetivos muito claros. A modernização pode ser importante para você atualizar a sua carteira. Então, eu vou chutar um número aqui, tá? Vamos dizer que você tem na sua carteira 50, 60 equipamentos hoje sendo mantidos aí pela sua conservação. E desses, tem 10 equipamentos ali que você está assim, com um potencial gigantesco tecnicamente para modernizar. Vai ser a partir desse número de 10 que você vai definir a sua meta. Então, a meta ela não precisa estar só focada na venda pela rentabilidade que essa venda vai trazer, mas sim também para sanear, para melhorar, para tornar o seu portfólio mais saudável, tá? Agora, você também pode definir a sua meta pensando na rentabilidade, né? E aí você vai definir essa quantidade de meta sabendo o quanto que você precisa rentabilizar naquele período. Combinado? Então, essa é o primeiro indicador que eu separei aqui para que você tenha clareza de meta de modernização. Para o consultor comercial, também é importante que ele tenha essa meta com clareza. Se ela não vir da empresa, que ele defina uma meta para ele buscar, para ele começar a trabalhar essa modernização, para que ele possa alcançar essa venda no médio prazo, porque as comissões de mod normalmente são melhores. Isso incentiva a nossa equipe também a ficar ali plantando, porque quando colhe, colhe bem. Segundo indicador que eu coloquei aqui como fundamental. Você sabe me dizer qual que é a importância dessa linha de negócio, de modernização dentro da tua empresa? Opa, Kátia, como assim? É muito importante. Não, mas eu estou falando da importância numérica, em números, tá? Então, vamos destrinchar isso, né? Se você olhar no ano de 2021, quanto que você rentabilizou que veio de contratos, na mensalidade que o cliente paga para você todos os meses? Quanto que você rentabilizou das vendas de peças e reparos? E quanto que você rentabilizou vindo de modernização? As empresas pequenas, elas perdem um pouco esse controle e às vezes fazem uma conta ali meio de papel de pão. Ah, eu acho que 20% veio de mod. Não pode ser achômetro, né? A gente precisa fazer essa avaliação todos os anos para a gente fazer um comparativo da nossa empresa, né? Modernização está sendo uma linha muito importante. Por que que ela reduziu? Por que que ela aumentou? Será que na pandemia eu tive uma redução por conta do mercado, mas agora será que eu consigo recuperar isso? Então, esse indicador, que é o de número 2, ele é fundamental. Você precisa entender o peso da modernização
no seu negócio. E esse acompanhamento é bem legal quando a gente faz ele acompanhando a rentabilidade mesmo, os valores de venda e o quanto que isso representou na sua rentabilidade. Vamos para o terceiro? O terceiro que eu coloquei aqui para vocês também está intimamente ligado, né? Claro, todos eles vêm de uma sequência, né? Mas para mim esse aqui, ele é tão fundamental que ninguém deveria deixar de fazer. E pelo que eu vejo, uma boa parte das empresas não fazem, que é avaliar a real rentabilidade financeira da modernização no negócio. E como que a gente faz isso, né? É preciso que você tenha esse acompanhamento em 3 etapas, né? A primeira etapa é pré-venda, é a pré-venda. Então, você vai fazer uma tabelinha considerando os custos que você acredita que você vai ter com aquela modernização, então os custos com componentes, o custo com mão de obra, o custo com mão de obra terceirizada, então você vai colocar ali numa tabelinha todos esses custos. E na outra coluna, você vai colocar tudo que você pretende rentabilizar, quer dizer, que você pretende ganhar financeiramente com a venda daquele produto, daquela proposta para aquele cliente, tá? Então, isso você vai deixar lá como referência. Quando você vai fazer a negociação com o seu cliente, as coisas começam a mudar. Às vezes, existe mais componentes que você vai ter que colocar na hora que a gente começa a aprofundar um pouco mais na modernização, e às vezes o valor que você pretendia vender para o seu cliente, né? Você já tinha colocado ali até um desconto previsto, mas na negociação esse valor cai ainda um pouco mais, né? E você precisa considerar esse valor da negociação. E aí você tem o pós-venda, né? Então você vai comparar se os custos que você tinha previsto eles se mantiveram, ou se eles foram maiores ou menores, e também se o valor de venda foi compatível com aquilo que você tinha imaginado e ou não, se ele foi inferior ao que você tinha imaginado. Depois que você finalizar a modernização, você vai fazer a mesma tabela agora com valores reais. Quanto que você investiu ali de custo real e o quanto você rentabilizou de valores reais. A gente ter pré e pós-venda, os custos e os valores, né, é muito importante para toda a empresa, gente. E isso é muito engraçado, porque até nas grandes, nem sempre isso é feito com tanta dedicação. Você que tem uma empresa, você que é um empreendedor, você que é um empresário da empresa, não deixe de fazer essa avaliação, esse cálculo, porque ele é fundamental. E você que é consultor, se você não tem o poder de ter todos os custos, incentive a empresa que você trabalha a fazer isso, porque aí você vai começar a ter clareza se a modernização está sendo vantajosa quando a gente pensa no lado financeiro, tá? Então, esse foi o terceiro ponto que eu separei aqui para vocês. Vamos para o quarto? O quarto está totalmente amarrado com esse, mas ele está mais voltado para a equipe comercial mesmo, que é o percentual de desconto, né? Então, se você tem uma equipe com alguns vendedores, é importante acompanhar qual é o percentual de desconto que aquele vendedor tem dado durante as negociações de mod. Isso vai dizer muito sobre as fortalezas, né, e os pontos a melhorar daquele vendedor, mas também pode te trazer informações sobre a necessidade de dar mais desconto dependendo da região, dependendo da característica do prédio, né? Então, isso traz muitas informações para você. E também traz uma informação se você está sendo competitivo naquela primeira proposta que você entrega para o cliente, né? Se você acaba dando muito desconto na segunda, na terceira rodada da negociação, pode ser que a tua tabela não está coerente com a do mercado. Então, é preciso reavaliar aí a sua estrutura de precificação. E quando eu falo estrutura de precificação, pode ser alguma coisa mais complexa, né? Como eu tinha numa multinacional em que eu trabalhei, mas pode ser algo muito simples, uma planilhazinha mesmo de Excel. Mas é importante a gente acompanhar essa evolução de descontos. Isso traz muita informação para a gente no dia a dia. Quinto item, quinto KPI de modernização.
acompanhamento das perdas. Opa, Kátia, o que é isso, né? A gente vai aplicar esse indicador, que é o quinto, em indicadores, tá? Então, o primeiro que eu sugiro que você coloque é assim: quando você perde um cliente, o cliente sai da sua carteira, você avaliar os motivos que levaram ele a sair. Se esse equipamento já tinha grandes chances de modernização por conta da idade, por conta do excesso de paradas, né, de chamados que ele estava gerando, dificuldade de conseguir itens no mercado, coloque esse submotivo como perda para mod. Por quê? Se você começar a perceber que você está perdendo muito cliente com essa característica, pode ser que o timing de apresentação de proposta de modernização da sua empresa não está muito legal. Talvez você precise rever esse tipo o momento em que você entra com uma modernização, uma proposta de modernização para o seu cliente, tá? Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando você já apresentou a proposta de modernização para o cliente e você perdeu para um concorrente. Eu sei, né, que muitas empresas, muitos vendedores têm receio de começar uma negociação de modernização com o cliente, porque ele sabe que a modernização pode ser uma abertura para a entrada de concorrentes na negociação. Nenhum síndico vai fazer uma modernização com você sem cotar pelo menos mais duas empresas, tá? Isso é fato e todos nós sabemos disso, né? Então, muitos vendedores têm medo de começar uma modernização e perder esse cliente para a concorrência, tá? Mas esse é o medo que não faz sentido, tá? Porque se você não perder o cliente quando você apresentar a sua proposta, e você, por ser o conservador, você já tem, né, informações mais precisas, você tem um timing mais definido ali para entrar com a proposta, se o cliente começar a ficar muito satisfeito, ele vai pedir uma proposta para outra empresa. Então, você vai perder de qualquer jeito, né? Então, tenha a iniciativa de começar essa negociação com o seu cliente, porque você vai ter muito mais chances de não perder na hora da negociação da proposta. Mas se ainda assim você perder, é importante você avaliar os motivos que você perdeu e não faça aquela desculpa, foi preço. O preço, sim, mas o preço está sempre combinado com outro motivo. O escopo, né, o parcelamento, o componente que foi escolhido para modernizar. Então, dá uma olhada aqui se você perdeu. E o terceiro momento desse indicador é se você perdeu o cliente depois que você entregou a modernização, o que é muito difícil acontecer. Nós sabemos que a modernização também é super eficiente para fidelizar o cliente com a gente. Quando a modernização foi bem vendida, bem instalado e bem entregue, normalmente esse cliente fica com a gente na nossa manutenção por muito mais tempo, né? E se você anda perdendo o cliente depois de modernizar, isso é um indicador muito importante que indica melhorias necessárias na sua forma de trabalhar aí, tanto na modernização como na entrega e na manutenção desses equipamentos. Então, esse foi o quinto KPI que eu indico para você. O sexto pode parecer assim uma baita de uma inovação, mas é muito simples de fazer e eu super indico para você. É uma pesquisa de satisfação com esse cliente. E eu indico essa pesquisa em 3 momentos bem específicos. A primeira pesquisa, ela pode ser aplicada logo depois que o cliente assinou o contrato de modernização. Só tem um cuidado aqui, quem não pode ser o consultor que fez a negociação com o cliente de aplicar essa pesquisa, porque essa pesquisa ela tem como objetivo identificar se o processo de negociação foi bom, tá? Então a gente vai fazer perguntas sobre se o consultor apresentou todas as opções de modernização, se o consultor ele foi flexível na negociação, né? Se ele deixou o cliente confortável na hora da decisão, se ele apoiou o síndico na hora de levar para um conselho, para um comitê, para um grupo de moradores para tomada de decisão, tá? Então, essa pesquisa tem que ser logo depois que o contrato foi assinado, antes de começar a modernização efetivamente, tá? Depois a gente vai fazer
uma outra pesquisa que ela é muito importante, que é no momento da entrega do elevador, tá? Normalmente a gente utiliza, né, a mão de obra terceirizada para fazer a montagem desse equipamento e nem sempre a nossa equipe de manutenção acompanha essa entrega, né? Se esse é o caso da sua empresa, é mais importante ainda você ter uma pesquisa de satisfação. Então, assim que vier o aceite da entrega da modernização. E esse é um ponto que a gente falou no episódio de Tiros no Pé, você tem que ter o aceite de entrega de modernização. Se a sua empresa não tem, implante. Se ela tem, guarde, né? E se você guarda, coloque isso como um documento essencial na pastinha digital ou física do cliente, tá? Então, você recebeu o aceite, né, da modernização, faça uma pesquisa. Essa pesquisa ela vai ser direcionada para entender se o processo de entrega daquele equipamento fluiu de uma forma adequada, né? Se teve as sinalizações necessárias, se o processo de montagem cumpriu o prazo que tinha sido pré-determinado, e não tenha medo de entender se houve algum problema, porque isso vai ser informação fundamental para a gente melhorar os nossos processos. E por último, que também é fundamental, né? E essa para mim ela é fantástica. Depois de uns 3 a 6 meses que a modernização foi entregue, a gente fazer uma nova pesquisa, e aí até o vendedor pode fazer, não tem problema, perguntando para o cliente um comparativo do equipamento antigo com o equipamento que foi modernizado, né? Com o funcionamento desse equipamento agora, como que está. Por que eu falo de 3 a 6 meses? Porque o equipamento tem que estar um pouquinho mais estável, mas não pode passar muito tempo, porque a gente tem que ter uma clareza do que está acontecendo ali no condomínio do cliente, porque se tiver insatisfações, ainda dá tempo da gente atuar e não perder esse cliente para a concorrência depois que a gente fez um super trabalho de modernização, né, gente? Não vale a pena, né? A gente precisa também usufruir dessa alegria de ter atualizado um equipamento no mercado, né? Isso tem que ser a gente tem que enxergar a modernização como um benefício para o mercado de uma forma geral. Então, a gente também tem que usufruir desse momento, tá? Então, esses foram os 6 indicadores que eu separei aqui, porque eles são os essenciais. E você percebe que mesmo sendo apenas 6 indicadores, eles dão trabalho para a gente aplicar e para a gente acompanhar. Então, por isso que eu também não trouxe muitos outros. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, curte, comenta. Gente, para mim, isso vale muito a pena. Não só para o engajamento que você pode me dar aqui no canal, e para mim é muito importante que o canal cresça, né? Para sustentar isso aqui tudo, né? Mas também para entender se o que eu estou fazendo faz sentido para você. Então, comenta, né? Se você não quer comentar no público, né? Se você não pode falar no público, fala para mim no privado. Me dá um feedback aqui do canal, porque eu vou ficar muito feliz. E compartilhe também, né? Se esse episódio faz sentido para você, se faz sentido para o teu colega, compartilhe esse episódio com outras pessoas que assim você também me ajuda. É isso, eu peço desculpas porque foi escurecendo aqui onde eu estou gravando. Eu já tinha feito esse episódio todinho, mas eu perdi, eu não sei por quê, né? Não gravou o áudio, e aí eu tive que refazer, mas eu acho que essa segunda gravação ficou até melhor. Mas a luz aqui foi diminuindo e aí eu não quis parar o vídeo para poder ligar, porque eu estava aqui no roteiro, seguindo aqui uma sequência muito boa de raciocínio. Espero que você goste desse episódio e esteja aqui semana que vem, porque tenho certeza que o episódio da semana que vem você vai querer assistir, que é sobre como a gente faz para convencer o cliente que é o momento de modernizar. Tudo bem? Espero você então aqui semana que vem. Até lá!